A gente está aqui para defesa do trabalho de conclusão de curso do Arthur, tá? Eu vou passar a palavra para ele, aí eu vou pedir para todos manterem, ficar com as câmeras ligadas, tá? Inclusive, para ele é mais confortável ter os rostinhos vendo a apresentação. Apesar que ele não consegue ver, vai saber que está todo mundo aqui, tá bom? Então, para apresentar, para depois a Bela fazer as perguntas e considerações. A pessoa, tá? Tá Vou ok. ligar meu microfone. Ok. Deixa eu só preparar aqui. Já tá dando para ver? Sim, Ok. sim. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por todo mundo estar comparecendo aqui. O título do meu trabalho é Caracterização Tecnológica do Minério de Ouro Aluvionar com o uso do concentrador Falcon. Minha orientadora foi a Rízia. Então vamos começar. Na nossa agenda aqui desses minutinhos, eu vou começar introduzindo qual a relevância desse assunto hoje em dia, falar os objetivos do trabalho, uma revisão bibliográfica também, que ajudou a gente a basear a nossa metodologia, mostrar os nossos resultados e ter uma discussão e a nossa conclusão. Então, primeiro, introduzindo, a gente sabe que no Brasil, ele sempre teve contato com garimpo desde a época de seu descobrimento. E ele atingiu esse auge durante a Corrida do Ouro entre o final do século XIX e também a primeira metade do século XVII e a primeira metade do século XVIII. E o ouro que eles procuravam naquela época era o ouro aluvionar, que era aquele ouro encontrado em leitos de rios, próximos às margens desses rios. Eles utilizavam que esse instrumento, né, chamado de bateia, onde ele conseguia separar o ouro de outros minerais que estivessem lá, por causa que ele é um mineral mais denso, um metal mais denso, então ele ficava retido aqui enquanto os outros saíam. E eles conseguiam visualizar pelo brilho dele, né? Aqui no Brasil, quem regulamenta essa atividade e também supervisiona é a Agência Nacional de Mineração, tanto para aquele garimpeiro mais autônomo e tanto para aqueles que se unem e formam cooperativas. Então, o garimpo ele é uma atividade legal, mesmo que a gente vê muita ilegalidade também. Então, pensando nisso, eu trouxe algumas manchetes de notícias que vão exemplificar para a gente os lados negativos do garimpo. Aqui, o garimpo ilegal ele é descoberto no meio da floresta em Mato Grosso, 4 pessoas são presas por extração de ouro, 3 garimpeiros são presos aqui por causa da extração ilegal de ouro, que eles invadiram terra indígena, e aqui que Mato Grosso inicia a ação de combate a garimpo ilegal de ouro. Eu peguei notícias mais recentes que mostram Mato Grosso, que é de onde veio nosso material, e aqui dá para ver que as condições do garimpo já são mais precárias, ele não necessariamente precisa de uma pesquisa mineral, aqui nesse caso adentram terras indígenas, o que é proibido, poluem rios, então tem essa contaminação dos rios, dos animais também que estão com esses rios e pode chegar até nos seres humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, existe também o garimpo legal, que também traz coisas boas para as pessoas e para a sociedade. Aqui um exemplo é que garimpos legalizados geram quase 4 mil empregos em Mato Grosso, uma notícia do ano passado já, e uma outra, que uma cooperativa tenta recuperar áreas degradadas na região. Então, o garimpo ele é muito mal visto pela sociedade, mas ele também, quando feito da forma correta, ele pode devolver para a sociedade aquilo que o garimpo ilegal fez de errado, que nem essa notícia aqui, que essa cooperativa está tentando recuperar essas áreas. Então, no caso do ouro, a gente utiliza da concentração gravítica para separar, como um método de concentração, para separar os minerais presentes nessa amostra. E é por meio da densidade que a gente vai fazer isso, que vai ser a propriedade diferenciadora entre esses minerais, porque o ouro ele é um mineral, um metal mais denso. Alguns equipamentos utilizados que a gente vê, por exemplo, tem aqui as dragas, como a calha concentradora, retirando o material do leito de rios. Aqui é um exemplo que mostra essa draga, que retira esse material que está aqui mais para o leito do rio e joga aqui nessa calha concentradora, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Aqui nesse caso, quando é na Amazônia, elas são conhecidas até como cobra fumando. A gente também tem outro exemplo de equipamento, que é a mesa vibratória, onde o material é alimentado de um lado e essa mesa ela fica vibrando, fica indo para lá e para cá, enquanto tem um fluxo de água também aqui, uma água de lavagem, para auxiliar esse material
a passar para o outro lado. Então tem esse fluxo para cá e a água aqui para a direita. O material que é mais denso, ele não vai conseguir percorrer essa mesa, que ela vai ter uns leves obstáculos aqui. Então apenas o material mais leve chega aqui, que vai ser considerado o nosso rejeito. A gente vai ter um material mais misto aqui, misturado, e o nosso concentrado, que é o mineral mais denso, que é aquelas partículas mais densas mesmo. Só que essa concentração física, ela não é suficiente para a gente ter aquele ouro puro. Então a gente vai precisar de outras metodologias para conseguir extrair esse ouro puro mesmo, que no caso, amalgamação ou cianetação, por exemplo. A amalgamação, ela é quando a gente utiliza o mercúrio para concentrar esse ouro, porque o mercúrio ele tem uma afinidade com o ouro, então juntos eles formam uma liga, e depois essa liga ela é queimada. Só que a gente sabe que o mercúrio ele é tóxico ao ambiente e à saúde humana, então nessa atividade tem muitas vezes, principalmente em garimpos ilegais, né, ela é feita de forma errada, vai contaminar os rios, vai contaminar os peixes, até mesmo as próprias pessoas. Então, por causa disso, foi realizada a Convenção de Minamata, que é um acordo global de vários países que se comprometeram a diminuir esse uso do mercúrio nas suas atividades, seja na mineração ou até mesmo odontologia, que eles colocavam mais antigamente, né, tipo aquela amálgama no dente. Então, por causa disso, de problemas ambientais e a saúde. E essa convenção chama Minamata por causa de uma cidade do Japão que teve problemas com mercúrio, que o peixe comeu e aí os seres humanos comeram e aí deu um maior problema, muitas pessoas ficaram com a saúde debilitada, desenvolveram vários problemas. Então, de acordo com o Anual Minerário Brasileiro de 2019, o ouro ele teve 8,9% de participação no valor da produção mineral de substâncias metálicas. Em primeiro lugar, continuou sendo o ferro, com quase 70%, que a gente sabe que aqui no quadrilátero ferrífero e mais no norte do país tem uma relevância muito grande ainda. Em segundo lugar, ficou o cobre, e o ouro está bem atrás. Então, ele ainda tem uma grande relevância nessas substâncias metálicas comercializadas. Mesmo que a sua produção beneficiada, contando mineradoras e também garimpos, seja de apenas 85 toneladas. Então a gente extrai muito material, mas só que a gente recupera, tem uma recuperação máxima baixa, mas esse material, como ele é muito valioso, faz valer a pena. No Mato Grosso, uma cooperativa muito importante lá é a Cogavep, que é a Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, que é localizada aqui em Peixoto de Azevedo, cidade no norte do estado. Eu coloquei aqui uma imagem, e é de onde veio as nossas amostras, e a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, o objetivo do nosso trabalho é realizar a caracterização tecnológica de um minério de ouro aluvionar desse garimpo legalizado de Peixoto de Azevedo, lá no Mato Grosso. Para isso, a gente fez testes de DRX, de FRX, fizemos uma análise granulométrica, medimos a densidade por picnometria, o Fire Assay, que vai dar o nosso teor de ouro das amostras, e os ensaios de concentração gravimétrica, que foram com o concentrador centrífugo Falcon. E também a gente queria estimar a quantidade de ouro descartada pelo garimpo na descarga da calha concentradora, que é um material que eles descartam e não estão aproveitando aquele ouro que está lá. Então, uma breve revisão bibliográfica sobre geologia, primeiro, para falar desses tipos de depósito, que são os depósitos do tipo plácio. São aqueles que apresentam minerais densos que são concentrados durante a deposição de sedimentos. Pode ser ouro, casterita, estanho. Então, aqui no caso, nessa imagem aqui para ilustrar, a gente tem aqui na rocha-mãe, aqui, por exemplo, veios de quartzo, e o nosso mineral de interesse seria esse laranja. Então, devido à ação de intemperismo, isso até no tempo geológico, né, chuvas, temperatura, vento, toda erosão, todos esses fatores vão contribuir para esse material que está mais aqui exposto ser liberado da rocha-mãe, e eles vão sendo transportados até chegar próximos a leito de rios. E aqui eles vão formar esses depósitos, o plácer, com a litificação desses minerais, né, que vão se transformar em até rochas, dependendo da duração. E eles estão de muito fácil extração, geralmente, então por isso vem uma alta procura deles. Então é muito comum a gente ver esse tipo de depósito. Quando o plácer ele é um plácer mais velho, a litificação provavelmente já aconteceu. Então o depósito pode estar inclinado, pode ter outros tipos de rochas perto já litificadas. Então os custos para explorar esse material vão ser mais altos. Então só é economicamente viável se for um depósito de alto teor ou conter esses minerais valiosos, como o ouro.
Quando é o placer mais recente, a maioria é pequena, vai e volta, depende da época, mas ainda vale a pena explorar esse tipo de depósito mais recente, mesmo tendo baixo teor, porque é um material de fácil manuseio, não vai exigir um plano de fogo, às vezes só um maquinário mais simples consegue extrair aquele material, então é um custo mais baixo para explorar ele, então ainda faz valer a pena. Só que a mineração desses depósitos, ela vai contribuir com menos de 20% da produção mundial do ouro, então é muito pouco. Só que o impacto ambiental do garimpo, ele é desproporcionalmente grande, desses depósitos que são principalmente lavrados por garimpos, né? Então, um dos equipamentos mais utilizados para concentração gravítica agora, eles geralmente têm altas capacidades, dependendo do equipamento, tem baixos custos de operação e um impacto ambiental mais limitado. E ele tem um intervalo amplo de tamanho de partículas, que vai ser essa imagem aqui, que mostra diversos equipamentos de concentração gravítica e a faixa de aplicação deles. Eu deixei marcado alguns aqui que podem ser tipo assim, mais relevantes para o ouro, talvez, que seria o Nelson, parecido com o Falcon, as calhas, o Falcon, que é o que a gente utilizou, e também os jigs. Então, a escolha do equipamento vai depender do tipo de minério trabalhado, dessa granulometria do minério, da capacidade requerida e também da eficiência desejada e do custo. Então, explicando a calha simples, que é o que eles utilizam lá no garimpo. A calha simples é basicamente uma calha inclinada, que tem uma inclinaçãozinha aqui. Também tem alguns rifles, que seriam esses impedimentos, né? Essas barreiras, assim, enquanto aqui por cima está escoando uma polpa de material. O material que é mais denso, essas partículas, elas acabam ficando presas aqui nesses rifles, que nem está demonstrado aqui na figura, enquanto as partículas mais leves, elas continuam sendo carreadas, que vai corresponder ao descarte da calha. E o que está retido vai ser o nosso concentrado, que é o que a gente quer. Então, é um equipamento de baixo custo de investimento e operação. Ele tem uma alta capacidade, mas isso vai depender muito dos seus parâmetros de comprimento, de largura, profundidade, toda essa montagem, né, essa construção da calha mesmo. É uma operação semi-contínua, porque em algum momento a pessoa vai ter que vir aqui tirar esse material para que a polpa continue a passar aqui. E a faixa de aplicação é de 100 micrômetros a 5 milímetros. Já o concentrador Falcon, que é o equipamento que a gente utilizou, ele vai utilizar da concentração centrífuga para auxiliar a separação das partículas mais leves das mais densas. Então, essa força centrífuga, que é essa força que está empurrando meio que o material para fora, ela vai intensificar essas forças da gravidade, que já tem relação com a densidade, né, com o peso da e aqui a alimentação ocorre e ela vem aqui até aqui embaixo. Essa cesta está rodando a altas velocidades, uma aceleração centrífuga que pode chegar até 300 gravidade, 300 G. E aí, o material que é mais denso, ele fica retido aqui na parede, enquanto o material que é mais leve, por causa dessa ação, dessa movimentação, ele acaba sendo carreado pela água para fora. Então, é o descarte mesmo do método, desse equipamento. Aqui é a sua faixa granulométrica de aplicação é 5 micrômetros até 6 milímetros, então já pega um tanto de faixa que é um material um pouco mais fino do que o habitual, né? Do que a calha concentradora. E as suas acelerações são até 5 vezes maiores que a do Nelson, que seria uma espécie de concorrente, né? Que é muito semelhante. Só que a do Nelson, a cesta dele apresenta anéis e orifícios que vão diminuir essa aceleração. Aqui é só um exemplo de um Falcon. Esse Falcon aqui, ele é de escala laboratorial apenas, só para mostrar como que as partículas ficam retidas dentro dessa cesta, enquanto para fora é o material que a gente não quer. Então, aqui é um concentrador Falcon industrial, que é fabricado pela Cepro Mineral Systems. Aí eu tô aqui, tem um vídeo aqui só para mostrar o funcionamento dele, mas não está querendo rodar. Mas é basicamente essa grande cesta aqui, ela fica rodando, tem alimentação do material, o material que é mais denso fica retido aqui nessas ranhuras, nessa parte aqui, enquanto mais leve, ele sai aqui, ó, que vai considerar o rejeito. A hora que o equipamento parar, retira-se aqui o concentrado. E também tem água de lavagem e água de processo. Então é aquele mesmo mecanismo em escala laboratorial, só que agora numa escala industrial. Agora, falando rapidamente também sobre a economia do ouro, a gente vê que as crises financeiras mundiais,
elas fazem aumentar a procura pelo ouro. Porque existe essa convicção que o ouro pode fornecer uma proteção de investimento e servir como instrumento de gerenciamento de riscos. Por quê? Porque o ouro ele é considerado um padrão de alto valor. Então, pode até ser chamado como um valor de refúgio. Só que não existe ainda, por exemplo, uma modelagem matemática que vai explicar por que isso acontece. Só que Marx propôs, assim, de certa forma, que como o ouro ele está entre as primeiras formas de dinheiro, ele apresenta um duplo sentido na nossa sociedade capitalista, tanto como matéria-prima e também como moeda universal de troca. Então, essa dualidade dele faz que ele tenha essa importância desde os primórdios, né? Tipo assim, da moeda. Está aqui para mostrar o preço dos ouros nos últimos anos. A gente vê que aqui, começa em 2015 aqui, tá, tipo assim, estável, tem suas variações, só que aqui chegando mais para 2020, tem uma leve queda e depois começa a aumentar mais, que é o que é representado aqui, que é o preço do ouro nos últimos 6 meses. E, coincidentemente, é quando começou mais forte essa época do coronavírus, que a gente está vivenciando ainda, e por causa disso, o preço do ouro está aumentando, porque os países estão procurando mais importar esse metal, guardar nos seus bancos centrais. Então, a gente vê como isso reflete no preço do ouro e uma oportunidade até de produção e de venda desse material. Agora, falando um pouco sobre as amostras e a metodologia do trabalho, o garimpo é um garimpo legalizado no norte do Mato Grosso. Essas imagens aqui foram tiradas pelo Bruno, que foi lá pegar as amostras. O decapeamento ele é feito com auxílio de escavadeiras hidráulicas, também alguns tratores, aqui eu indiquei, e aí depois ocorre o desmonte hidráulico, com essas mangueiras de água pressurizada que vão desmontar esse material, e aí tem uma draga aqui para extrair essa polpa que fica aqui e joga diretamente na calha concentradora. Então, lá naquele garimpo, 85% da produção vem do cascalho aluvionar. Então, a gente trabalhou com duas amostras. A amostra AC, que era a amostra da alimentação da calha concentradora, e a amostra DC, que era a amostra da descarga da calha concentradora. Material que eles descartam mesmo, tá jogado fora, tipo assim, retornado lá, né? Ele não é um material tóxico nem nada, não passou por nenhum processo. Então, a gente queria analisar se há uma perda de ouro fino na descarga da calha e avaliar o seu teor antes e após a concentração. Então, o fluxograma de processos que a gente utilizou foi o seguinte: primeiro, a gente tinha as amostras cabeças. Esse fluxograma é para amostra AC e DC. A gente fez os testes de DRX, FRX, FireAssay e uma análise multielementar aqui nas duas amostras cabeça. Fizemos a análise granulométrica e depois a gente dividiu em 3 faixas granulométricas para a gente fazer testes de DRX e também medir a quantidade de ouro nessas faixas. Quando passou aqui para concentração, a gente primeiro, antes de entrar na primeira etapa do Falcon, a gente precisava adequar a granulometria de aplicação desse Falcon aqui laboratorial, que era de 1.700 micrômetros. Então, a gente fez esse peneiramento antes aqui, e o que passou no peneiramento seguiu para o Falcon, gerou um concentrado e um rejeito. A gente secou esse material, peneirou de novo em 837, agora para respeitar essa faixa aqui da granuloquímica, e chegou na segunda etapa do Falcon, que também gerou um concentrado e um rejeito. A gente não considerou a etapa de moagem por causa do gasto energético e também na dinâmica de operação do garimpo. Então, lá pode ter muitas frentes de lavra, então não seria muito viável tentar, a princípio, colocar uma planta de cominuição, uma moagem lá. Então, a gente tentou outras formas primeiro para depois tentar nessas outras alternativas, né? Isso aqui seria uma coisa mais preliminar para ver o potencial da área e do material. A caracterização mineralógica e química foi feita com DRX, que ia retornar quais minerais estão presentes na nossa amostra, por causa da estrutura cristalina que eles apresentam no teste. A fluorescência de raio-x, o FRX, que vai nos retornar quais elementos estão presentes lá e também quantificar eles, mas isso na forma de óxidos. O FireAssay, que vai ser o teor de ouro, e a análise multielementar, que vão ser outros elementos já individuais que a gente encontra nas amostras. E tudo isso a gente utilizou divisores de rifles para separar, porque a gente tinha uma amostra principal e a gente precisava de uma massa muito pequena para enviar para essa análise química. Então, utilizando esses divisores de rifles, a gente chegou em massas menores, pulverizamos a amostra no moinho de panelas para abaixo de 53 micrômetros para a gente conseguir fazer essa análise. E tudo isso para que essa amostra menor fosse representativa da população, né, do total.
Fizemos também a análise granulométrica a úmido e a seco, utilizando a série Tyler de peneiras. Fizemos a densidade por piquinometria, que piquinômetro é esse equipamento aqui, esse instrumento, e a concentração gravimétrica, que foi o uso do Falcon, esse modelo aqui mesmo, o L40. Então, utilizamos essas variáveis aqui de operação, que foi 55,3 Hz de vibração, uma taxa de 5 litros por minuto de água de lavagem e o modo de operação PROG 5. A gente olhou isso no manual e também foram recomendações feitas com técnico do laboratório, pessoas que já tinham mexido com ouro. E aí, então, a gente manteve essa configuração para as duas etapas do Falcon. Como resultados, primeiro a gente tem resultados do DRX semi-quantitativo para as amostras AC e DC. A gente vê que, principalmente, a amostra cabeça é basicamente quartzo e uma quantidade muito baixa de feldspato. Quando a gente mudou para as faixas granulométricas, né, aquela granuloquímica, a gente percebe que, à medida que a gente está diminuindo essa faixa, a quantidade de quartzo diminui, a de feldspato aumenta para as duas, e aqui, em uma delas, a gente encontrou a hematita. A gente fez também o DRX para os concentrados e rejeitos do Falcon, e foi só qualitativo dessa vez, porque a gente tentou quantificar, só que deu problema no programa, com a calibração, mas mesmo com o qualitativo, a gente consegue já corroborar os minerais que estão presentes aqui. Até algumas diferenças, mas é porque um utilizou um programa, o outro foi feito mais manualmente, mas a gente encontra silicatos e feldspatos, pouquinho de caulinita e também hematita. Só que a hematita foi encontrada apenas no concentrado. O que é interessante porque, como o Falcon está lá para concentrar os minerais mais densos, a hematita já seria mais densa do que esses outros, então já mostra uma certa efetividade do Falcon, né? Temos também o resultado do FRX, que também corrobora, né? Eles se complementam, DRX e FRX. A gente vê que tem muita sílica, aqui é o L2O3, o ferro também. Então, isso aqui mais para os feldspatos, né? Então, fez sentido esses resultados. A gente fez também a análise multielementar das amostras AC e DC. Aqui eu coloquei um resultado apenas parcial dos elementos que tiveram uma concentração acima da concentração média de elementos na crosta terrestre, de acordo com Ridley. E aqui eu marquei esses aqui, que são elementos de terras raras, o sério, o lantânio e o tório, que ocorre associado, porque eu achei interessante, né, que tem essa concentração anômala, e aqui no Brasil a gente não tem, né, tipo, uma concentração de elementos de terras raras, ainda não é algo muito estudado, então fica aí uma oportunidade para futuramente estudos mais aprofundados sobre esses elementos serem feitos lá, né? Agora, os resultados da granulometria, da análise granulométrica, a gente vê que as curvas granulométricas das duas amostras não tem muitas diferenças. Aqui no início a gente vê que a amostra DC começa um pouquinho mais fina, depois ela fica um pouco mais grossa do que a AC, mas o D80 delas também não altera tanto, e o D50 é praticamente o mesmo para as duas. Então, só com a análise granulométrica, a gente não conseguiu tirar uma conclusão muito dessas amostras. Então, com o concentrado do Falcon, a gente vai ver qual amostra teria mais ouro do que a outra nessas faixas aqui mais finas, né? A gente fez também a densidade real da amostra AC por piquinometria, foi um teste feito em triplicata, e a média que a gente atingiu foi de 2,596. A gente fez para essa amostra apenas porque quando a gente foi estimar a quantidade de ouro que estava sendo descartado, a gente precisava saber a porcentagem de sólidos da polpa que estava entrando. E para isso a gente utiliza uma fórmula que vai utilizar a densidade do minério. Então, por isso a gente realizou esse teste para essa amostra AC, que está alimentando a calha. E essa densidade é muito parecida com a densidade do quartzo, o que faz sentido, já que a amostra é basicamente quartzo, silicato, mas ainda tem outros, né, espécies de contaminantes, assim, para não fazer essa média dar igual a do quartzo. Então, fez sentido para a gente esse resultado. Agora, aqui o balanço de massa das etapas no Falcon. Aqui nessa tabela, eu vou focar principalmente no teor do ouro, nas duas etapas. E aqui é interessante falar que essa alimentação aqui, ela foi recalculada, justamente por causa daquela classificação prévia na peneira de 1.700 micrômetros, onde mais de 60% da massa foi passante. Então, a gente já perdeu cerca de 40% do material para entrar no Falcon. Essas amostras, antes de serem concentradas e antes mesmo de entrarem na peneira, elas tinham os seguintes teores de ouro.
para a amostra AC era 0,01 gramas por tonelada e na DC 0,02. E aqui a gente vê que interessante, só com a classificação granulométrica a gente já conseguiu um enriquecimento do material, principalmente na amostra DC, que subiu para 0,128. Então, teve esse enriquecimento. E o concentrado, na primeira etapa, para a amostra AC, foi apenas de 0,12, que a gente achou um pouquinho estranho. E a concentração DC, o concentrado DC foi de 3,83 gramas por tonelada, o que é um teor alto para ouro, então foi bem interessante esse resultado. A gente achou estranho porque a amostra AC, como ela não tinha passado pela calha ainda, espera-se que ela tenha uma maior quantidade de ouro, o que não aconteceu. Então a gente não sabe se talvez tenha tido problemas de representatividade da amostra, porque a gente não tinha uma amostra muito grande, já que a gente está tratando de teores em gramas por toneladas. Então, se a gente tivesse uma quantidade maior de amostra, seria mais interessante. Mas só com a amostra DC a gente já vê a relevância desse método. Agora, o rejeito de cada amostra depois da primeira etapa do Falcon é de 0,05 para AC, de 0,01 para DC. Quando a gente fez a nova classificação na outra peneira, antes da segunda etapa do Falcon, de novo a gente viu um enriquecimento, que é muito interessante, só que os teores não foram tão relevantes quanto na primeira etapa, mas ainda são bons. Então o foco mesmo é nessa primeira etapa do Falcon da amostra DC. Já olhando para as recuperações mássica de ouro, a gente vê que para a amostra AC, a recuperação de ouro foi muito baixa se a gente comparar para a recuperação da amostra DC. Na primeira etapa foi mais de 90%, o que é um valor muito bom, e na segunda etapa 55,4%. Todas tiveram recuperação mássica baixa, que já é característico do método mesmo. Então, esse material que ficou retido, mesmo que seja uma massa pequena, ele tem um grande valor. Então, compensa utilizar o equipamento dessa forma. Então, a gente fez uma estimativa da quantidade de ouro que estava sendo perdida na calha concentradora. Então, aqui nessa tabela, eu coloquei os dados passados estimados de vermelho, os dados de testes prévios de azul e dados calculados de verde. Então, primeiro a gente tinha uma taxa de alimentação da calha de 350 metros cúbicos por hora, a gente multiplicou pela densidade da polpa para achar essa alimentação em toneladas por hora, que foi de cerca de 450 toneladas por hora, com os dados da densidade do minério, que foi o teste da pequenometria que a gente adquiriu esse valor. E junto da densidade da água, que juntos formariam a polpa, né, a gente calculou a porcentagem de sólidos dessa polpa. E aí a gente multiplicou por essa alimentação da calha para achar a massa da alimentação seca, só o minério mesmo, cerca de 160 toneladas por hora. A recuperação máxima estimada dessa calha é muito baixa, cerca de apenas 2%. Então, 98% estaria sendo descartado pela calha. E aqui considerando a porcentagem passante na peneira, que foi de 63,7%, o que estaria efetivamente alimentando a primeira etapa do Falcon seria essas 99 toneladas por hora. Com uma recuperação máxima de 3,10%, a gente conseguiria uma massa de concentrado em 11,8 gramas por hora de ouro que a primeira etapa do Falcon conseguiria recuperar, que é um valor considerável. Então, pensando nisso, a gente simulou 5 cenários diferentes, dependendo do regime de operação do garimpo, de 8 a 12 horas, para estimar a quantidade de massa que seria descartada por dia, por mês e quilogramas por ano, que o Falcon conseguiria recuperar. E também quanto que essa venda do ouro representaria, pensando na cotação de ouro, que foi feita no dia 16 de julho, e aqui usualmente a gente usa em dólares por onça Troy, mas aí eu converti para grama para ficar um valor mais palpável aqui nessa multiplicação. Então foi um resultado de cerca de quase 2 a 3 milhões de dólares por ano que o garimpo teria oportunidade. Claro que é uma estimativa, tem outros custos a serem considerados, mas isso já é um resultado promissor. Aqui eu coloquei alguns modelos de concentradores Falcon com diferentes capacidades e diferentes preços. Esses preços baseados em outros projetos feitos, então pode ter uma leve variação aqui, dependendo do empreendimento, do garimpo, do que estiver atrelado ao projeto. Disponibilizado systems, que é a fonte dos Falcons,
Então, a gente vê que os valores variam cerca de 80 a 165 mil dólares, que é um valor que o garimpo poderia investir e conseguir um retorno financeiro em poucos meses. Então, é uma nova possibilidade. Como conclusão, a gente viu que o FRX e DRX mostraram que as amostras são compostas predominantemente por silicatos e uma quantidade muito pequena de ferro e também aqueles feldspatos. Então, os resultados corroboram a origem do ouro no local, que é de veias de quartzo, que o ouro se desprendeu da rocha-mãe, foi sendo transportado até formar esses depósitos aluvionares. E mesmo possuindo curvas granulométricas parecidas abaixo de 1.700 micrômetros, a amostra DC apresentou uma quantidade maior de ouro em relação à amostra AC, o que a gente não esperava. Então, seria uma amostra não muito representativa, porque a gente está tratando de teores em gramas por tonelada. Então, algo mais relevante seria com uma quantidade maior de amostras, mas já deu para ver o quão promissora é essa amostra DC, que é um material que já está sendo descartado. Também verificamos a influência da classificação granulométrica prévia à concentração gravimétrica, que colocamos a peneira lá e já teve o enriquecimento da amostra em relação ao ouro. Então, a gente justifica o uso do equipamento do Falcon para a amostra DC, que recuperou muito aquele ouro fino que estava sendo perdido nesse rejeito da calha, e 11,8 gramas por hora de ouro descartado pela calha concentradora é a quantidade que o Falcon conseguiria recuperar, que é um material que representa cerca de 2 a 3 milhões de dólares por ano, dependendo do regime de operação. Então, é a possibilidade de uma nova opção de retorno financeiro para o garimpo. Aqui, agora, sugestões para trabalhos futuros seria, talvez, uma investigação maior na caracterização do minério, fazer um DRX semi-quantitativo e FRX das amostras após a concentração no Falcon, que a gente só fez um DRX qualitativo e o Fire Assay. Fazer também o MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, para aquela tentativa de encontrar o ouro no concentrado, assim como minerais associados. Mas só que com a situação do coronavírus, muitos laboratórios tiveram que ser fechados por algum tempo, então não conseguimos ter um tempo hábil para marcar esse teste. E também, como quantidade maior de amostras, a gente vai garantir uma melhor representatividade. A gente pode também fazer testes de o tamanho ideal de corte para o peneiramento pré-concentração, mas a gente já viu que em 1700 a gente conseguiu resultados muito bons para a amostra DC. Avaliar também parâmetros de operação do próprio concentrador Falcon, que a gente utilizou apenas um. E também testar outros equipamentos, como a mesa vibratória e o Icon. Que o Icon é parecido com o Falcon, um pouquinho mais simplificado diretamente para o garimpo, e até mesmo um novo fluxograma de processos, utilizando uma combinação do projeto inicial, esse projeto que a gente fez. Também uma análise de viabilidade econômica minuciosa, que vai considerar todos os custos do garimpo, custos de implantação, custo do ouro de venda, então é importante isso também. Essas aqui são as minhas referências, meus agradecimentos a todos os professores e técnicos do DEMIN, lá da UFMG, que me ajudaram bastante todos esses anos e principalmente nesse trabalho. A Metamate, a Cogavep, pelo financiamento, por toda a dinâmica de a gente ter as amostras coletadas lá e serem enviadas aqui para a UFMG. Também a minha orientadora Rízia, que me ajudou muito nesse período, todas as reuniões que a gente teve. E ao Bruno Góes, que foi essencial, que ele coletou as amostras para a gente, muitas discussões, foi muito enriquecedor, então muito obrigado. E obrigado a todo mundo que assistiu à apresentação.